Notícias. Em um movimento que surpreendeu fãs e críticos, o cantor sertanejo Gustavo Lima anunciou sua intenção de se candidatar à presidência da República nas próximas eleições. O anúncio foi feito durante um show realizado no último sábado, em Brasília, onde o artista se apresentou para um público entusiasmado que aplaudiu sua declaração. E o mais pior é que Gustavo Lima e Deolane Bezerra estão envolvidos nas acusações sobre bets. Mas antes de aprofundarmos a notícia, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia surpreendente, mas antes, inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificações para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. Nos últimos dias, o cantor sertanejo Gustavo Lima, conhecido por seus sucessos e por seu carisma, tem se tornado um dos assuntos mais comentados no cenário político brasileiro. Deolane declarou: "Se Gustavo Lima ser presidente, então eu serei vice-presidente." O artista, que revelou estar considerando a possibilidade de se candidatar à presidência do Brasil nas próximas eleições, enfrenta um turbilhão de controvérsias, principalmente relacionadas a acusações sobre sua suposta ligação com apostas online, as chamadas bets. Gustavo, que já é uma figura conhecida no cenário musical brasileiro, expressou que sua decisão de entrar na política é motivada por um desejo de fazer a diferença na vida dos brasileiros. "Eu sempre acreditei que a música pode transformar vidas, e agora quero usar minha voz e minha influência para ajudar a construir um Brasil melhor", afirmou o cantor em entrevista após o show. Gustavo Lima, que já se destacou em várias edições de grandes festivais de música, tem utilizado suas redes sociais para manifestar opiniões sobre a atual situação política e social do Brasil. Com um número significativo de seguidores, o cantor viu na política uma oportunidade de expandir sua influência e contribuir para mudanças que considera necessárias. Em suas declarações, ele tem enfatizado a importância da juventude na política, sugerindo que novos rostos podem trazer renovação ao cenário. No entanto, essa intenção de entrar para a política não foi recebida de braços abertos por todos. Críticos apontam que sua fama e popularidade não são suficientes para garantir uma atuação eficaz na esfera pública, onde questões complexas e interações delicadas exigem mais do que carisma. A situação de Gustavo Lima se complicou ainda mais com a divulgação de acusações que o ligam a um esquema de apostas online. Segundo informações que circulam na mídia, o cantor estaria envolvido em práticas irregulares relacionadas a plataformas de apostas, que atraem uma quantidade considerável de apostadores, especialmente entre os jovens. Essas alegações levantaram questões sobre a integridade do artista e sua capacidade de liderar. Críticos afirmam que a promoção de apostas, especialmente em um país onde o jogo é amplamente debatido, pode ser vista como uma contradição em relação a qualquer pretensão de se apresentar como um líder preocupado com o bem-estar social. Diante das acusações, Gustavo Lima se manifestou publicamente, negando envolvimento em qualquer atividade ilegal e afirmando que sempre se pautou pela transparência em suas ações. O cantor também pediu aos seus fãs que não deixassem que especulações e boatos afetassem sua imagem. Os fãs, por sua vez, estão divididos. Enquanto uma parte apoia incondicionalmente o artista, acreditando em sua capacidade de fazer a diferença na política, outros expressam preocupações sobre sua adequação para o cargo, dada a controvérsia em torno das apostas. Independentemente da veracidade das acusações, o caso já teve um impacto significativo na carreira de Gustavo Lima. Alguns shows e parcerias comerciais foram cancelados ou suspensos, e sua imagem pública foi seriamente afetada. Na esfera política, sua candidatura, que até então parecia promissora, agora enfrenta desafios adicionais. Os próximos meses serão cruciais para o cantor, que terá de lidar com as consequências dessas alegações, enquanto tenta consolidar sua posição no cenário político. A forma como ele gerenciará essa crise poderá determinar seu futuro, tanto na música quanto na política. A situação de Gustavo Lima é um microcosmo das tensões que permeiam a interseção entre celebridade e política no Brasil. O desenrolar dos acontecimentos poderá influenciar não apenas sua carreira, mas também o panorama político do país, onde a figura do artista se transforma em um símbolo das novas possibilidades e dos riscos que a política moderna apresenta.
À medida que as eleições se aproximam, a atenção do público estará voltada não apenas para os artistas que desejam entrar na política, mas também para as questões éticas que envolvem suas trajetórias e as implicações que essas escolhas trazem para a sociedade. O futuro de Gustavo Lima, assim como o de muitos outros, está em jogo, e o desenrolar dessa história promete ser fascinante. Independentemente da veracidade das acusações, o caso já teve um impacto significativo na carreira de Gustavo Lima. Alguns shows e parcerias comerciais foram cancelados ou suspensos, e sua imagem pública foi seriamente afetada. Na esfera política, sua candidatura, que até então parecia promissora, agora enfrenta desafios adicionais. O mercado musical brasileiro é extremamente dinâmico, e a reputação de um artista pode ser tanto sua maior vantagem quanto seu maior obstáculo. As acusações de ligação com apostas online levantaram bandeiras vermelhas para patrocinadores e parceiros comerciais, que, temerosos de uma possível associação negativa, começaram a reavaliar suas colaborações. Isso não apenas prejudica a imagem do cantor, mas também pode resultar em perda de receitas significativas, uma vez que parcerias e patrocínios são fontes cruciais de financiamento para artistas. Gustavo Lima sempre foi ativo nas redes sociais, utilizando essas plataformas para se conectar com seus fãs e promover sua música. Contudo, o clima atual nas redes sociais também reflete a divisão de opiniões sobre sua possível candidatura. Enquanto uma parte de seus seguidores continua a apoiá-lo fervorosamente, outros expressam críticas e dúvidas sobre sua capacidade de liderar. O impacto nas redes sociais se traduz em um aumento nas interações negativas, com comentários e postagens que questionam não apenas sua integridade, mas também sua visão política. Essa polarização pode influenciar a percepção pública e, consequentemente, sua viabilidade como candidato. Em meio a essa controvérsia, muitos analistas e especialistas em comunicação têm apontado a responsabilidade social que celebridades como Gustavo Lima têm em suas ações e declarações. A influência que artistas exercem sobre seus fãs, especialmente os mais jovens, é inegável. Dessa forma, a maneira como lidam com questões éticas pode moldar comportamentos e opiniões em uma escala muito maior. A discussão sobre a normalização das apostas e jogos de azar na sociedade brasileira também entra em cena, uma vez que muitos veem o envolvimento de figuras públicas como uma forma de legitimar práticas que podem ser problemáticas. Essa responsabilidade é um aspecto complexo que Gustavo Lima precisará considerar se realmente deseja se posicionar como um líder político. À medida que as eleições se aproximam, Gustavo Lima terá que tomar decisões estratégicas sobre como proceder. A possibilidade de uma campanha política pode ser uma oportunidade de se redimir e reafirmar sua imagem. Ele pode optar por se distanciar das polêmicas atuais e se concentrar em propostas que abordem questões que ressoem com seus eleitores potenciais, como educação, saúde e segurança. Para construir uma base sólida de apoio, o cantor pode precisar se envolver em iniciativas comunitárias e sociais, demonstrando seu compromisso com as causas que realmente importam para o povo. Isso não só ajudaria a restaurar sua imagem, mas também poderia estabelecer um vínculo mais genuíno com os eleitores. A situação de Gustavo Lima é um microcosmo das tensões que permeiam a interseção entre celebridade e política no Brasil. O desenrolar dos acontecimentos poderá influenciar não apenas sua carreira, mas também o panorama político do país, onde a figura do artista se transforma em um símbolo das novas possibilidades e dos riscos que a política moderna apresenta. O futuro de Gustavo Lima, assim como o de muitos outros, está em jogo, e o desenrolar dessa história promete ser fascinante. Enquanto o cantor navega por essas águas turbulentas, a forma como ele gerenciará essa crise e responderá às críticas será fundamental para determinar seu destino, tanto na música quanto na política. A sociedade brasileira, ávida por mudanças, estará atenta a cada passo que ele decidir dar. Um dos pontos fortes de Gustavo Lima é sua habilidade de criar uma conexão emocional com seu público. A música sertaneja, frequentemente repleta de letras que abordam amor, saudade e questões do cotidiano, proporciona um vínculo que pode transcender o entretenimento. Essa mesma conexão pode ser explorada em sua campanha política.
Gustavo poderá usar sua música para transmitir mensagens de esperança e mudança, fazendo com que eleitores se sintam compreendidos e representados. Isso é fundamental em um cenário onde muitos se sentem desconectados das elites políticas. O cantor pode se posicionar como uma voz do povo, alguém que entende as dificuldades e aspirações da população. A autenticidade é uma característica valiosa na política contemporânea. Eleitores tendem a se sentir atraídos por candidatos que parecem genuínos e que falam de suas próprias experiências. Gustavo Lima, ao compartilhar sua história de vida, desde suas origens humildes até seu sucesso, pode criar uma narrativa poderosa que ressoe com muitos brasileiros. Essa autenticidade deve ser acompanhada de coerência nas palavras e ações. Gustavo precisará garantir que suas propostas e promessas sejam realistas e atingíveis, evitando a armadilha de prometer o que não pode cumprir. A credibilidade será um ativo crucial na construção de sua imagem política. A falta de experiência política é um desafio que Gustavo precisará enfrentar. Para mitigá-lo, ele pode se cercar de conselheiros experientes e formar uma equipe de campanha composta por profissionais com histórico em política e administração pública. Isso não apenas trará conhecimentos valiosos, mas também ajudará a construir a confiança entre os eleitores. Além disso, a participação em eventos e debates sobre temas relevantes pode ajudar a demonstrar seu compromisso em aprender e se adaptar. O envolvimento em projetos sociais e ações comunitárias pode reforçar sua imagem como alguém que se preocupa genuinamente com o bem-estar da população. Um dos segmentos da população que pode ser crucial para o sucesso da candidatura de Gustavo Lima é a juventude. Com uma forte presença nas redes sociais, o cantor tem a capacidade de mobilizar jovens eleitores, que muitas vezes se sentem desiludidos com a política tradicional. A música, como uma forma de expressão cultural, pode ser um veículo poderoso para engajar esse público. Gustavo pode criar campanhas direcionadas que falem diretamente aos interesses e preocupações dos jovens, como educação, emprego e questões ambientais. Além disso, a utilização de plataformas digitais para promover debates e discussões pode criar um espaço onde os jovens se sintam ouvidos e valorizados. Para consolidar sua candidatura, Gustavo deverá desenvolver uma plataforma política clara e coesa. Isso inclui a definição de suas posições sobre temas cruciais, como saúde, educação, segurança e economia. Uma plataforma bem estruturada não apenas ajudará a orientar suas ações durante a campanha, mas também proporcionará aos eleitores uma visão clara de suas intenções. A definição de prioridades e a articulação de propostas concretas serão essenciais. Gustavo pode se beneficiar de consultar especialistas em políticas públicas para garantir que suas ideias sejam viáveis e fundamentadas em dados. A comunicação será um aspecto vital para a campanha de Gustavo Lima. O controle da narrativa e a habilidade de responder a críticas de forma eficaz podem fazer a diferença entre uma candidatura bem-sucedida e uma que enfrente obstáculos significativos. Ele precisará desenvolver uma estratégia de comunicação que utilize tanto os meios tradicionais quanto as redes sociais. A criação de conteúdo visual, como vídeos e posts interativos, pode aumentar o engajamento e a visibilidade. Além disso, a transparência nas ações e na gestão da campanha será crucial. Gustavo deve estar preparado para lidar com a pressão da mídia e ser capaz de responder de forma ponderada e informada. O cenário político brasileiro é caracterizado por uma diversidade de desafios, incluindo a polarização política, a corrupção e a insatisfação popular com as instituições. Gustavo Lima, ao entrar nesse espaço, terá que navegar por essas complexidades e encontrar formas de se posicionar que ressoem com a população. A construção de uma narrativa que aborde a necessidade de reforma e a promoção de um governo mais transparente e acessível será fundamental. Gustavo pode se beneficiar ao se associar a causas sociais e movimentos que promovem a inclusão e a justiça social, fortalecendo sua imagem como um candidato comprometido com o bem-estar do povo. A trajetória de Gustavo Lima não se limita apenas ao sucesso musical. Ele é também um reflexo de uma cultura que valoriza as raízes e a identidade nacional. A música sertaneja, que ele representa, é um dos gêneros mais populares do Brasil e carrega uma forte conexão com a vida rural,
tradições familiares e experiências do cotidiano. Essa identidade cultural pode ser um trunfo em sua candidatura, permitindo que ele se posicione como um defensor das tradições brasileiras, enquanto busca modernizar e inovar a política. Um dos aspectos que podem ser explorados por Gustavo Lima em sua campanha é a defesa das comunidades interioranas. O sertanejo, muitas vezes, é associado a temas que falam sobre a vida no campo, a valorização do agricultor e a luta contra a desigualdade. Gustavo pode usar sua plataforma para abordar questões como acesso à educação, saúde e infraestrutura nas regiões menos favorecidas, buscando representar aqueles que se sentem marginalizados no debate político. Além da música sertaneja, Gustavo pode também buscar conexões com outros gêneros musicais e artistas, promovendo um diálogo que transcenda as barreiras culturais. Essa colaboração pode não apenas ampliar sua base de apoio, mas também apresentar uma visão mais inclusiva da cultura brasileira, que valoriza a diversidade e a pluralidade de vozes. A família é um tema recorrente na música de Gustavo Lima, e ele pode usar essa conexão para reforçar sua imagem política. Em um país onde os laços familiares são fundamentais, destacar a importância da família em sua campanha pode ressoar profundamente com o eleitorado. Isso inclui a promoção de políticas que apoiem a educação, a saúde e o bem-estar das famílias brasileiras. Uma abordagem centrada na família pode também abrir espaço para discutir temas como a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, a prevenção da violência e a promoção de programas de inclusão social. Ao se posicionar como um candidato que valoriza a família, Gustavo pode conquistar a confiança de muitos eleitores que buscam um líder que entenda suas preocupações diárias. A educação será uma das questões centrais da campanha de Gustavo Lima. Com um histórico de transformação social e desenvolvimento econômico diretamente ligado à educação, ele pode enfatizar a necessidade de melhorias no sistema educacional brasileiro. Propostas que visem aumentar o acesso à educação de qualidade, especialmente em áreas rurais, podem ser um ponto forte em sua plataforma. Gustavo pode apresentar iniciativas que abordem a formação de professores, a construção de escolas e a inclusão de tecnologia na sala de aula. Além disso, ele pode buscar parcerias com instituições de ensino e organizações não governamentais para implementar programas que beneficiem comunidades carentes. Outro tema que pode ser explorado por Gustavo Lima é a sustentabilidade. Em um cenário global onde as questões ambientais estão em foco, o cantor pode posicionar-se como um defensor do desenvolvimento sustentável. Isso inclui a promoção de práticas agrícolas que respeitem o meio ambiente e a defesa de políticas que incentivem energias renováveis. Ao abordar o desenvolvimento econômico, Gustavo pode apresentar propostas que estimulem a economia local, promovendo o turismo rural e a valorização dos produtos regionais. Isso não apenas fortaleceria a economia local, mas também poderia criar empregos e oportunidades em comunidades que frequentemente enfrentam dificuldades financeiras. A polarização política no Brasil é um desafio que Gustavo Lima terá que enfrentar. Em um ambiente onde as opiniões estão radicalizadas, ele precisará se posicionar de maneira que promova a unidade e o diálogo. A construção de uma narrativa que aplique um tom conciliador e inclusivo pode ajudá-lo a atrair eleitores de diferentes espectros políticos. Iniciativas que promovam o diálogo entre diferentes grupos e que busquem soluções conjuntas para problemas comuns podem ser um diferencial em sua campanha. Gustavo pode se apresentar como um candidato que está disposto a ouvir e a aprender com os outros, independentemente de suas convicções políticas. A transparência na gestão pública é um tema cada vez mais relevante na política brasileira. Gustavo Lima, ao se candidatar, deverá enfatizar a importância da transparência e da ética no governo. Isso inclui a promoção de medidas que combatam a corrupção e garantam que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e em benefício da população. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!